Olá, meus amigos. É com grande alegria que estamos reunidos aqui em orações. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja no coração de cada um de nós. E agora vamos fazer um relaxamento, sentindo a presença do nosso Mestre Jesus. Vamos relaxando o nosso corpo, nossos ombros, nossas pernas e deixando nossos problemas que nos afligem e nos ligando ao nosso Mestre Jesus, aos nossos mentores individuais e agradecendo toda a proteção espiritual que nos acompanha sempre em nosso trajeto diário. Vamos então aproveitar este momento para agradecer a Deus, nosso Pai, pelo dom da vida, por nossa saúde, pela nossa família, por nossos amigos, enfim, por tudo, Senhor. E assim, vamos percebendo a presença de Jesus em nossa mente. Ele, com seu olhar meigo e carinhoso, vai nos dando um abraço amoroso, e esse abraço nos acalma e nos deixa preparados para receber suas bênçãos. E vamos nos sentindo abençoados. E em agradecimento, vamos fazer a oração que ele nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentações. Livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. E preparados que estamos, vamos iniciar a palestra de hoje com o tema Parábola do Credor Incompassivo. Será apresentado pelo nosso companheiro Osmar e muita luz a ele. Obrigado. Olá, amigos. Eu estou aqui mais uma vez para falar um pouquinho mais sobre o Evangelho de Jesus. Mas antes, eu quero me apresentar para quem ainda não me conhece. Meu nome é Osmar, eu sou um estudioso da doutrina espírita e hoje eu vou trazer aqui para nós um comentário evangélico que está em Mateus, está no capítulo 18, nos versículos 21 a 35. Que tem como título A Parábola do Credor Incompassivo. Para a gente falar um pouquinho sobre esse assunto, primeiro vamos tentar compreender o significado da palavra parábola. Eu fui buscar no dicionário e lá diz o seguinte, que parábola é uma narrativa alegórica que tem por objetivo transmitir as mensagens de maneira indireta, usando como recurso a analogia ou a comparação. Então veja bem, aqui diz que parábola é uma mensagem indireta. E por que indireta? Porque Jesus falava em parábolas. Jesus falava em parábolas porque naquele tempo as pessoas ainda não tinham condições de compreender se ele falasse tudo muito aberto. Então ele falava um pouco indireto, ele falava por parábolas, justamente porque os seus ensinamentos não eram para aquele momento. Seus ensinamentos eram para um futuro. E era tanto para o futuro que, passados 2000 anos,
nós ainda estamos estudando os seus ensinamentos, estudando as suas parábolas, porque na verdade aquele povo ainda não tinha condições morais para poder compreender se ele falasse tudo abertamente. E hoje, já um pouco mais evoluídos que estamos, já com uma moral um pouquinho mais elevada que temos, nós já conseguimos compreender um pouco mais o seu evangelho. E quando se fala em credor incompassível, que é o título da nossa parábola, o que seria incompassivo? Incompassivo é uma pessoa que não tem compaixão com seu próximo. É uma pessoa que é egoísta, uma pessoa que acaba pensando apenas em si, não pensa em mais ninguém. Essa é uma pessoa incompassiva. E Jesus, ele contou essa parábola depois que Simão Pedro resolveu fazer uma pergunta para Jesus. Simão Pedro perguntou o seguinte: se alguém me ofender, quantas vezes eu devo perdoar? Será que eu devo perdoar 7 vezes? E foi aí que Jesus respondeu que ele não deve perdoar 7 vezes, e sim 70 vezes 7 vezes. Ora, o que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que o nosso perdão tem que ser sempre. Nós não podemos limitar um número de vezes para perdoar. Nós temos que perdoar sempre, em qualquer situação, porque é nosso dever cristão perdoar as pessoas, justamente porque nós também não somos puros, nós também não somos perfeitos, nós também cometemos erros. Então nós precisamos perdoar aqueles que nos fazem algum mal de alguma forma. E aí foi aí que Jesus começou a contar essa parábola do credor incompassivo. A parábola, para quem ainda não conhece, eu vou explanar mais ou menos para que a gente possa depois comentar um pouco sobre o entendimento dessa parábola. Então conta ela que um senhor que tinha os seus servos e alguns deviam a ele resolveu juntar aqueles servos que deviam a ele para que eles prestassem conta das suas dívidas. E foi levado a ele um servo que devia muito dinheiro a ele. Ele devia 10.000 talentos. E 10.000 talentos naquela época era uma quantia enorme, era uma quantia muito grande. E aquele servo ele não tinha condições de fazer esse pagamento. Ele não tinha nenhuma condição de quitar aquela dívida naquele momento. Foi aí que então o Senhor disse que era para que vendesse a sua mulher, os seus filhos e retirasse todos os seus bens para que pudesse saldar sua dívida. Ora, esse servo ficou desesperado. Como que eu vou fazer? Então ele entrou em desespero, ele começou a pedir clemência para aquele senhor. Ele pediu desesperadamente para que ele tivesse paciência com ele, que ele iria conseguir pagar. Mas aquele senhor sabia que ele não tinha condições de pagar, mas ele se comoveu com o pedido daquele servo e perdoou a sua dívida e deixou que ele saísse livre. Ocorre que ao sair, ele encontrou um companheiro que lhe devia apenas 100 talentos. E foi cobrar esse companheiro que não tinha. Então ele tentou esganar esse companheiro, ele falou, paga o que me deve, e ele não quis saber. E assim como ele pediu clemência para aquele senhor, aquele seu companheiro também pediu clemência para ele. Pediu para que ele tivesse paciência com ele, que ele iria quitar aquela dívida. Mas ele não quis saber. Ele mandou que prendesse aquele companheiro até que ele pudesse pagar a dívida. Ocorre que alguns servos daquele senhor acabaram vendo
esse acontecido e correram lá e foram contar para o Senhor. Então o Senhor mandou que trazesse ele de volta e revogou aquilo. Disse a ele: ó servo infiel, não é? Por que fizestes isso? Se eu perdoei a sua dívida, por que você também não perdoou a dívida do seu irmão, que inclusive era muito menor? Então mandou que ele fosse entregue aos seus verdugos até que pudesse pagar a sua dívida. Ora, o que nós podemos compreender dessa lição, dessa parábola de Jesus? Primeiro, vamos ver em Mateus, no capítulo 6, versículos 5 a 15 do Sermão do Monte, onde Jesus fala da importância de saber orar. No Sermão do Monte, Jesus diz que quando nós formos fazer as nossas orações, que não devemos fazer em praças públicas, em voz alta, porque isso é para que os homens vejam. E para quando nós queremos que Deus nos ouça, para que Ele nos veja, o que nós devemos fazer? Nós devemos nos trancar no silêncio do nosso quarto e fazer as nossas orações que vêm de dentro, que vêm do coração. Orações sentidas, orações que possam realmente chegar até Deus, chegar até Jesus. Essa é a melhor oração. E quando nós falamos em oração, nós nos lembramos também da única oração que Jesus realmente nos ensinou, que foi a oração do Pai Nosso. E quando nós falamos no Pai Nosso, a gente começa a perceber que se nós formos fazer a prece do Pai Nosso com bastante atenção, como ela merece, nós vamos ver a grandeza dessa oração, a profundidade das palavras dessa oração. E para o que nós estamos falando aqui do Credor Incompassivo, nós vamos pegar aquele trechinho em que diz: perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Ou seja, essa é uma oração que nós fazemos a Deus. E quando nós fazemos essa oração a Deus, nós pedimos a Ele que perdoe as nossas dívidas. Mas será que nós estamos perdoando aqueles que nos devem, aqueles que nos ofendem? Somos todos filhos do mesmo Pai. Se eu peço clemência, se eu peço a Deus que me perdoe, como eu posso não perdoar o meu irmão? Como eu posso não perdoar o meu semelhante, que também é filho de Deus? Então é o que diz a parábola, quando esse senhor mandou entregar esse servo aos seus verdugos, ele ainda disse que se você não perdoar o seu irmão, meu Pai Celestial também não vai te perdoar. Então, quando nós falamos em prece, nós nos lembramos do Pai Nosso e nós percebemos que na maioria das vezes a gente acaba não perdoando. Na maioria das vezes a gente quer ser perdoado, mas a gente sempre critica o outro, a gente sempre acha que o outro está errado em tudo. Então, gente, não adianta a gente frequentar religiões, não adianta a gente fazer orações, não adianta a gente ir na casa espírita, tomar passe. Eu vou na casa espírita toda semana, eu tomo passe. Mas como que está o nosso coração?
como que está o nosso entendimento da doutrina espírita, como está o nosso entendimento dos ensinamentos de Jesus. Nós estamos conseguindo colocar em prática pelo menos um pouco, pelo menos alguma coisa, ou pelo menos estamos tentando colocar em prática? Na alegoria da parábola, é dito em questão financeira, questão de dinheiro. Mas nós trazemos aqui para o nosso tempo, trazendo agora para o atual, nós podemos dizer que nós temos que interpretar essas dívidas como as nossas dívidas morais, as nossas dívidas que a gente vem acumulando em diversas encarnações. Imagine, ao longo de várias encarnações, quantas e quantas dívidas que nós vamos acumulando. Acumula um pouco aqui, um pouco ali, até chegar a um ponto que nós estamos igual aquele servo, que chega a um limite que nós não temos mais como pagar. As nossas dívidas perante as leis divinas são muito altas. Então nós temos que contar com a clemência de Jesus, com a clemência de Deus, para que Ele perdoe os nossos pecados. E Ele nos dá a oportunidade sempre de recomeçar. E Jesus, quando Ele coloca um valor alto, como aquele na parábola, já é de propósito, para mostrar que a nossa dívida pode crescer e crescer muito. E para mostrar que aquele nosso irmão, quando faz alguma coisa conosco, por menor que seja, é uma dívida pequenininha que ele ficou com a gente, e a gente julga, a gente condena, e a gente costuma não perdoar. Justamente por isso que ele quis colocar essa discrepância, que um devia um valor exorbitante, enquanto o outro devia um valor pequeno, e mesmo assim, ele pedindo clemência, no caso, vamos dizer que seja para Deus, mas não tem clemência com seu irmão. Nós não temos compaixão, mas nós queremos que tenham compaixão conosco. E quando nós falamos nessa parte da parábola, que já no finalzinho dela, que o rei mandou entregá-lo aos seus verdugos até que pudesse pagar a dívida, e a gente começa a imaginar, mas quem seriam esses verdugos? Na verdade, esses verdugos é a própria consciência de cada um. Porque hoje nós já sabemos o que é certo, o que é errado, nós já sabemos aquilo que Deus espera de nós, aquilo que Jesus espera de nós. Mas só que a gente ainda não consegue fazer as coisas como devem ser feitas. A gente ainda não consegue perdoar, a gente não consegue ainda eliminar os nossos vícios, nossos maus pensamentos, falar mal da vida dos outros. Enfim, é uma série de vícios que nós temos e sabemos que está errado, mas nós não conseguimos modificar. Não conseguimos modificar por uma única razão, porque nós ainda não aprendemos a amar. Nós não aprendemos a amar da forma com que Jesus nos ensinou. Ele pede para que nós amemos o nosso próximo como a nós mesmos. E a gente ainda não consegue fazer isso. Nós não conseguimos ver o nosso próximo como vemos a nós próprios. Nós sabemos que devemos agir dessa forma, mas ainda sozinhos nós não conseguimos fazer. Daí a razão
de termos que procurar ajuda na religião. No nosso caso, procurar ajuda na casa espírita, porque ali nós recebemos todo o apoio para que nós possamos promover a nossa reforma íntima, para que nós possamos compreender o Evangelho de Jesus, para que nós possamos entender tudo aquilo que ele veio fazer aqui, todos os ensinamentos que ele veio nos trazer. E a partir dessa compreensão que nós começamos a nos modificar. E quando nós vamos nos modificando, nós vamos nos tornando pessoas melhores, com capacidade melhor de amar, com capacidade melhor de perdoar. Quando nós encarnamos, muitas vezes reclamamos. A pessoa reclama porque acha que está na família errada. Eu não devia estar aqui, não me dou com essas pessoas. A gente reclama do emprego que a gente tem. A gente reclama do vizinho. Só que quando a gente começa a compreender realmente a doutrina espírita, quando a gente começa a conhecer realmente os ensinamentos de Jesus, nós conseguimos compreender que ninguém cai de paraquedas em lugar nenhum. Tudo tem uma razão de ser, nada é por acaso. E todo mundo está no lugar certo e na hora certa. Estamos na família que necessitamos para a nossa evolução. Nós conseguimos o emprego que nós precisamos para a nossa evolução. Aquele companheiro de trabalho que é aquela pedra no nosso sapato, é justamente para nos fazer aprender a amar, nos fazer a compreender as diferenças e começar a aceitar as pessoas como elas são. Aquele vizinho não está ali por acaso. Tanto ele, como você, como nós, estamos ali por alguma razão. Estamos ali porque precisamos nos aproximar de forma a acabar nos compreendendo, acabar aceitando, perdoando e fazendo as coisas da maneira com que Jesus nos ensinou. Nossas dívidas, elas são muito grandes, mas quando nós reencarnamos, nós não pagamos tudo de uma vez. Nós não teríamos condições de fazer isso. Justamente por isso que Deus nos dá a bendita oportunidade da reencarnação. A cada nova reencarnação, nós conseguimos evoluir um pouco mais, a gente consegue aprender um pouco mais, a gente consegue compreender melhor o sentido da vida, o que nós estamos fazendo aqui. E assim a gente vai melhorando. E Deus, na sua infinita bondade, Ele nos perdoa à medida que nós perdoamos. Voltamos a falar daquela quantia vultuosa que não há condições de pagar, assim como as nossas dívidas. Nós não teríamos condições de pagar tudo. Então Deus vai eliminando muitas das nossas dívidas através do bem que nós fazemos, através do perdão que nós damos aos nossos irmãos. Assim que nós fazemos isso, Deus também acaba nos perdoando e nos livrando de muitas coisas que provavelmente nós teríamos que passar e acabamos não precisando por causa do bem que passamos a fazer. E Deus, Ele também aguarda nós, o nosso momento.
devagar nós vamos chegando naquilo que é necessário para a nossa evolução. E Deus tem muita paciência conosco, porque muitas vezes nós perdemos uma encarnação inteira, não aproveitamos a bendita oportunidade dessa reencarnação, fazendo coisas erradas, nos ligando a coisas que não são boas, e mesmo assim, Ele sempre nos dá novas oportunidades. Quando nós formos desencarnar, todos nós vamos desencarnar, não é mesmo? Nós vamos ser levados ao Tribunal de Contas. E esse Tribunal de Contas não é para nos punir. Esse Tribunal de Contas, ele vai vir justamente da nossa mente, porque ao desencarnar, nossa mente se expande, e aí a gente percebe, estando no lado de lá, o quanto tempo que nós perdemos, quanto tempo que nós desperdiçamos na nossa encarnação. E aí a gente solicita nova oportunidade de resgate para poder nos melhorarmos. Então, quando nós chegamos nesse Tribunal de Contas, não é para ser punido, e sim para termos novas chances, novas oportunidades de recomeço. E eliminaremos as nossas dívidas quando começarmos a agir da forma que Jesus nos ensinou. Quando nós começarmos a querer amar o nosso próximo da mesma forma que Jesus amou, aí nós estaremos no caminho certo, estaremos fazendo as coisas de acordo com as leis divinas. Claro que nós ainda estamos longe, de chegar nesse ponto. Estamos longe, mas não impossível, porque nós nascemos com a centelha divina que nos dá sempre aquela chamada de atenção que nós estamos indo por um caminho, opa, esse caminho não está certo. Então o que nós precisamos para chegar lá? Nós precisamos de esforço, precisamos de dedicação, precisamos de estudo, muito estudo, para que nós possamos nos melhorar a cada dia que passa. Simão Pedro, no capítulo 4 da sua primeira epístola, versículo 8, ele nos diz que só o amor cobre a multidão de pecados. Então veja bem, para que possamos aprender a amar, precisamos aprender o Evangelho de Jesus. E aprender o Evangelho de Jesus não é apenas ler o Evangelho, é estudar o Evangelho e procurar da melhor forma possível colocá-lo em prática no nosso dia a dia. Temos que pensar também, toda vez que a gente levanta, toda vez que a gente acorda para um novo dia, nós devemos sempre pensar o seguinte: esse momento é único. É mais uma oportunidade que Deus está me dando de fazer direito. É mais uma oportunidade que Ele está me dando de procurar compreender meu irmão, de procurar perdoar as pessoas que me ofendem. Então, quando a gente para e pensa sobre essa frase do Simão Pedro, que o amor cobre a multidão de pecados, e que o nosso momento é único, cada momento é único e não vai se repetir na presente encarnação, aí a gente começa a perceber que a gente precisa mudar. E a gente precisa mudar para melhor, para que nós possamos realmente ser merecedores do perdão de Deus. E eu trouxe também aqui, para a gente finalizar,
uma leitura que é para nossa reflexão. Eu peguei essa leitura do livro Rumo Certo, que é do Chico Xavier e Emmanuel. A lição é número 56 e tem o título Perdoar e Compreender. Já que nós estamos falando em perdão, então essa lição acho que vem a calhar para todos nós. Emmanuel nos diz da seguinte forma: muita gente perdoa, no entanto não compreende. E muita gente compreende, todavia não perdoa. Muitos companheiros se alheiam às ofensas recebidas, procurando esquecê-las, mas querem distância daqueles que as formulam, sem lhes entender as dificuldades. E outros muitos compreendem aqueles que os molestam, entretanto, não lhes desculpam os gestos menos felizes. Perdoar e compreender, porém, são complementos do amor, impositivos do aceitar os nossos companheiros da humanidade tais quais são. Olha que importante essa frase. Compreender os companheiros da humanidade tais quais são. Porque todos nós temos problemas. Ninguém é perfeito. Então, para que eu possa ser compreendido, eu também preciso compreender o meu próximo. E ele continua: reflitamos nisso, reconhecendo que o entendimento e a tolerância que os outros solicitam de nós são a tolerância e o entendimento de que nós necessitamos deles. É possível que nos haja ferido e é igualmente provável tenhamos ferido a outrem. Alguém terá errado contra nós e teremos de certo errado contra alguém. Pondera isso e compadece-te de todos os ofensores. Compadecer dos ofensores é perdoar. Perdoar assim como pedimos a Deus que nos perdoe. Quem te prejudica talvez haja sob compulsiva da necessidade. Quem te menospreza possivelmente sofre a influência de transitórios enganos. Aquele que te esquece com aparente descaso estará enfermo da memória. Aquele outro ainda que te golpeia evidentemente procede sob a hipnose da obsessão. Ou seja, aquele que maltrata, aquele que prejudica o seu irmão é uma pessoa doente, é uma pessoa que precisa de amparo e não de críticas. Ele continua dizendo: nunca te revoltes nem desanimes. Faze o bem olvidando o mal. Desculpemos quaisquer faltas, compreendendo os autores delas. E compreendamos os nossos irmãos em falta, desculpando a todos eles. O amparo espiritual que doemos agora a favor de alguém será o amparo espiritual de que precisaremos todos da parte de outro alguém. Olha só que interessante. Aqui diz o seguinte, que o amparo espiritual que nós demos hoje, nós vamos ter ele retribuído de volta. Porque tudo que nós fazemos de bom, existem espíritos do bem que estão vendo. E eles marcam a gente, para que quando formos nós os necessitados, eles poderem nos ajudar. Quando Jesus nos adverte, perdoa 70 vezes 7 a teu irmão, claramente espera que venhamos a compreender outras tantas. Então, meus amigos, era isso que eu tinha para passar para vocês com relação a essa parábola. Mas antes de finalizar, eu gostaria de fazer umas vibrações que o momento pede. Muitas vibrações, vibrações positivas, vibrações de amor. Então nós vamos fazendo essas vibrações por todo o nosso planeta. Que a luz do nosso Senhor Jesus possa envolver todo o planeta Terra
em muita luz, em muita sabedoria, sabedoria para os dirigentes das nações, para que eles possam conduzir da melhor forma possível todos os acontecimentos que têm acometido sobre o planeta nesses momentos tão difíceis. Nós vamos também vibrando por todos aqueles profissionais de saúde, aqueles que estão na linha de frente, que estão se dedicando para salvar os seus irmãos, salvar os seus companheiros. Vamos também estendendo essas vibrações para todas as casas espíritas, para todas aquelas casas que falam em nome de Jesus, que falam em nome de Deus. Que todos os dirigentes de todas essas casas, todos os colaboradores, trabalhadores, possam estar atentos, possam estar orando e vigiando, para que nós possamos mudar um pouquinho o padrão vibratório do nosso planeta. Se todos nós vibrarmos positivamente, com certeza a vibração do planeta também vai mudar. Então peçamos a Jesus sempre que nos ampare e nos proteja, e que assim seja, graças a Deus.